Oi, gente. Bom, a gente está fazendo um podcast aqui, o podcast Fantastique. Somos o grupo 5, composto por eu, Alana, Fernanda, Adriane e Evelyn. E o nosso tema escolhido foi vírus. A gente estava estudando um pouquinho sobre e percebemos que é um tema um tanto quanto amplo. E a gente resolveu começar do início, de como que foi lá e teve esse interesse por saber o que é o vírus, que é um bicho muito pequeno, igual a Adriana vai falar daqui a pouco, como surgiu. E ela vai contar o início de tudo agora. Então, gente, vou falar um pouquinho da história. Há mais de 100 anos já tinham pesquisadores e cientistas que tentavam entender o que eram essas partículas submicroscópicas. Esses agentes infecciosos, ou do termo latim, contágio vivium fluido, que seria o fluido contagioso, ainda era passado, como por exemplo no mosaico do tabaco, e eles já tentavam isolar, mas não conseguiam se entender o que ainda era passado, por exemplo, nessa espécie de peneira, que era muito pequeno e que continuava infectando. Em 1930, então, os cientistas começam a utilizar de fato a palavra vírus, que significava veneno, derivado do latim. Em 1935, nós temos um químico chamado Wendell Stanley, que pela primeira vez conseguiu isolar de fato o vírus. E na mesma época, ele inclusive ganhou um prêmio Nobel por isso, na mesma época foi inventado o microscópio eletrônico, que além de ter sido isolado, foi possível ver pela primeira vez um vírus, porque, diferente das bactérias, existem vírus que são muito, muito menores. Tá, e como a Adriane citou aqui do microscópio eletrônico, e graças a ele a gente consegue ver o vírus, a Evelyn vai falar um pouquinho de como é a morfologia do vírus e como, se a gente for lá ver no microscópio, o que a gente vai enxergar por lá. Isso. Gente, mais especificamente, eu vou estar falando do SARS-CoV-2, que é o responsável pelo Covid-19, que é um vírus que a gente conheceu, nesses anos passados, que a gente viveu, e eu vou estar falando da estrutura dele. A gente vai estar colocando uma imagem para você estar acompanhando a estrutura. O vírus tem a espícula, que é uma proteína que se acopla na célula humana e se abre para que os patógenos entrem. Também tem o RNA, que é o material genético do vírus, que guarda toda essa informação de como ele deve se reproduzir e ser montado. Tem também a hemaglutinina esterase, que ajuda a espícula a destruir as proteínas do hospedeiro para entrar na célula. E o envelope, que são proteínas pequenas que se juntam para formar esse envelope, e a esfera que envolve e protege o RNA viral. Tá, a Evelyn falou agora do SARS-CoV, E, a gente sabe que a Covid aqui, o pessoal é infectado. E ocorre todo um processo, que a Fernanda vai falar agora, que é o ciclo viral. Então, ela vai falar como ocorria esse processo do vírus chegar lá e se introduzir na célula. Vou falar um pouco sobre o ciclo viral. O ciclo viral, ele ocorre por dois caminhos. Esses dois caminhos são chamados de ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico, ele ocorre em 5 etapas ali, que é a adesão, a penetração, a biossíntese e a maturação e logo em seguida a liberação. A adesão, ela ocorre quando o vírus ele vai se aderir ali à sua célula hospedeira. Logo em seguida, vai acontecer a penetração, onde ele vai deixar ali seu DNA. E logo em seguida vem a biossíntese, onde o material genético do vírus manda reproduzir mais vírus ali. E a maturação é quando o vírus já está todo montado ali, ele começa a se encaixar. E logo por fim, ocorre a liberação, onde o vírus vai romper essa célula hospedeira, causando a morte daquela célula. Já no ciclo lisogênico, ele é um pouco parecido com o ciclo lítico, só que ocorre umas diferenças ali. No ciclo lítico, vai acontecer a adesão, a penetração, E logo em seguida vai ter a integração, onde após a entrada da célula, o material genético do vírus ele vai se integrar ao DNA da célula hospedeira. E o DNA viral ele passa a ser chamado de prófago. Nesse estágio, o prófago ele é replicado junto com o DNA da célula hospedeira, sem prejudicá-la ali, sem causar a morte como causou no outro ciclo, que é o ciclo lítico.
Logo em seguida, vai ter a replicação da célula. A replicação silenciosa ali. Toda vez que a célula hospedeira se dividir, ela também vai ter uma cópia do DNA viral ali, integrado, passando para as células filhas. E logo em seguida vai ter o vírus, a latência do vírus, onde o vírus pode permanecer nesse estado por longos períodos, sem causar nenhum dano ali, vai continuar se dividindo. E logo em seguida a gente tem a indusão, onde, sob certas condições, o DNA viral pode ser ativado, onde o prófago ele pode separar do DNA da célula hospedeira e pode entrar no ciclo lítico normalmente. E esses são 2 caminhos do ciclo reprodutor viral. Tá, eu queria aproveitar para pegar e linkar, unir, que a gente está vendo em histologia agora sobre as células, cada célula tem uma funçãozinha, e como a gente viu, o vírus ele pega e se infiltra na célula, tá? Na histologia a gente percebeu que, se uma célula ela tem alguma anormalidade, provavelmente ela pode causar um tumor. Então, aqui em 1908, Ellerman e Olaf Beng, eles estavam fazendo estudo lá, em 1908, aí começaram a perceber que tinha umas aves que elas tinham vírus, e, posteriormente, os descendentes delas começavam a ter vírus também. E aí, lá para 3 anos depois, o Peter Rose, ele percebeu também isso, com sarcoma de galinhas, também percebeu a mesma coisa, e lá para 1936, foi em 1935 que foi descoberta do microscópio eletrônico, né? Aí, em 1936, ai, fiquei nervosa agora. Em 1936, perceberam também adenocarcinomas com camundongos, e aí percebiam que também era passado, do fluido corporal da mãe, que no caso era um ratinho, né? E aí perceberam que, tinha essa passagem de vírus e ainda. E aí essa relação do vírus com o câncer. Bom, é isso o nosso podcast. Como fonte, a gente utilizou o Tortora, que foi o livro que a professora disponibilizou, e alguns artigos também. Acho que da Cielo também foi, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.